Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Desejo a todos um bom domingo e um feliz dia das mães para quem for mãe e estiver assistindo a esse vídeo. Para qualquer mãe que me acompanha, um feliz dia das mães abençoado para todos vocês, tá? Bom, hoje eu gostaria de comentar sobre Os Caçadores da Arca Perdida, filme de 1981, dirigido por Steven Spielberg, um grande clássico, um filme muito importante para o gênero aventura, um dos melhores filmes de todos os tempos, e claro que para falar desse grande clássico eu tenho que abrir espaço, né, para contextualização, tá, da pré-produção e dos bastidores desse projeto, como eu sempre faço aqui no canal. É um grande filme que marcou a época, tá? E com um grande time de colaboradores, o Philip Kaufman, né, o George Lucas e também o Steven Spielberg. O George Lucas, né, ele foi um grande colaborador, né, na realização de Star Wars. Ele concebeu a ideia para esse longa-metragem em 1973, logo após American Graffiti. Ele queria criar uma versão moderna, né, dos cine-seriados de cinema, né, que ele amava quando criança, que focava na arqueologia e em alguns elementos sobrenaturais. Daí o que acontece? Após o sucesso de Star Wars, em meados de 1977 mais ou menos, o George Lucas estava de férias no Havaí, né? Ele teve um encontro com o Steven Spielberg e o Steven Spielberg revelou que ele tinha um grande desejo então de dirigir algum filme da franquia 007. Porém, o George Lucas respondeu que tinha uma ideia muito melhor, tinha um filme melhor para ele, que se baseava na aventura, que reviveria os heróis das antigas matinês, né? Baseado então nos cine-seriados da década de 30 e 40. Bom, e aí o George Lucas, no meio disso tudo, acabou desenvolvendo o conceito com o roteirista, o Philip Kaufman, né, e acabou sugerindo a ideia da Arca da Aliança como o objetivo principal da trama. Vale mencionar também que o nome inicial do personagem era Indiana Smith, né, e aí inspirado no cachorro de estimação de Lucas, né, de George Lucas. Só que aí o Spielberg acabou rejeitando o nome Smith, e aí Lucas acabou sugerindo então o nome Jones, né. E aí o que acontece? O Lawrence Kasdan foi contratado para escrever o roteiro final, né, lapidando então, estruturando algumas ideias de Lucas e Kaufman. E aí o Spielberg acabou assumindo a direção, preferindo um estilo de filmagem mais rápido para conter o orçamento de 20 milhões, né. A Paramount foi a única empresa, né, gigante do mercado que aceitou financiar esse longa, mas com algumas restrições, né, claro, algumas exigências. Esse orçamento de 20 milhões era um orçamento restritivo e talvez o George Lucas ou o Steven Spielberg poderiam tirar dinheiro do próprio bolso caso eles estourassem esse limite de orçamento, né? E aí várias empresas não queriam investir dinheiro nesse projeto porque muitos executivos da época eles diziam que não viam potencial suficiente no conceito de um filme de aventura nostálgico, não viam potencial no personagem do Indiana Jones, né? E aí eles pensavam que parecia algo fora de moda. E aí muitos pensavam que o personagem não iria prosperar no cinema, né? Só que a gente vê hoje, né, que o resultado foi totalmente o contrário, né? Olha o efeito de Indiana Jones na cultura popular anos depois, né? A trama acompanha o arqueólogo Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, em 1936, que é contratado pelo governo dos Estados Unidos para poder encontrar a lendária Arca da Aliança antes que os nazistas coloquem as mãos nela. Eles planejam então usar o seu poder bíblico para tornar seu exército invencível. Bom, esse filme ele é considerado por muitos o padrão ouro do cinema, o padrão ouro da aventura, por ser uma combinação quase perfeita de direção magistral, roteiro ágil, carisma do elenco e um respeito nostálgico pelos cine-seriados de aventura das décadas de 30 e 40. Cada sequência de ação no filme funciona quase de forma independente, né? Como se o filme fosse dividido em capítulos, mas todas contribuem para a busca da arca, mantendo a narrativa coesa. A sequência inicial na selva é considerada uma das melhores da história do cinema, estabelecendo o personagem, a atmosfera, os riscos e o perigo sem necessidade de muita exposição. Então a forma como o Spielberg e a produção fazem,
né, para apresentar o personagem do Harrison Ford, né, para apresentar o Indiana Jones, tá? Eu acho muito interessante, gosto muito dessa primeira aparição do Harrison Ford, né? Porque o Spielberg ele cria um momento especial para essa revelação, né? Considerando também, claro, as vestimentas icônicas, né? E aí, se você for analisar estruturalmente, o filme tem uma base de desenvolvimento bem direta que utiliza como elemento central para a narrativa o conceito da donzela em apuros, e isso acaba ditando então uma busca pela liberdade, né? Uma sensação de perigo e tudo isso atrelado a esse cenário que envolve os nazistas. O filme acabou então vencendo 5 Oscars, incluindo melhor montagem, som e efeitos visuais, destacando-se pela qualidade técnica de uma era que não dependia da computação gráfica, né? Então você tem várias passagens memoráveis, passagens icônicas, né, da perseguição, né, cenas de acrobacias reais que conferem uma sensação de perigo e um realismo que os efeitos digitais modernos muitas vezes não conseguem replicar, tá entendendo? O Steven Spielberg acaba criando uma relação de gêneros com maestria. Por exemplo, você tem um pouco do teor da ação, do romance, a aventura, a comédia, algumas saídas cômicas que funcionam muito bem e elementos também sobrenatural. Você tem a escolha dos nazistas, né? Eles acabam sendo fornecidos como vilões, apresentados como vilões odiáveis instantaneamente, simplificando a dicotomia entre bem e mal. E claro, a experiência sonora, a música icônica de John Williams, ela é intrínseca ao sucesso do filme e essa trilha acaba elevando a emoção de cada cena. É interessante também como o Steven Spielberg ele mistura, né, qualquer relação histórica com a aventura inserida no filme. Você não tem um compromisso de seguir a história à risca, porém eles buscam uma base da Alemanha nazista. Falo isso porque existe um sentimento de medo e tensão quando você olha para a suástica. Por exemplo, não é necessário mostrar o Hitler, mas apenas a referência ao Hitler já basta até pela noção do que os nazistas poderiam fazer com a Arca da Aliança, né? Bom, e com certeza um dos maiores acertos, tá, da produção foi ter escolhido Harrison Ford para esse papel. Parece que ele foi feito por papel do Indiana Jones. Não tem como desvincular ele ao personagem. Isso passa pela relação complexa entre aventura, ação e humor, quando em uma ocasião a produção rejeita uma convenção tradicional de combate para colocar em questão apenas a arma contra a espada. E é muito interessante notar esse teor de humor. Eu ressalto esse teor descontraído, né, de você reforçar uma vulnerabilidade e aproveitar também isso como uma oportunidade para fazer uma ligação direta com o público, tá? E o Spielberg domina muito bem isso com cenas de perseguição emocionantes e suaves transições que vão ditar então as diferenças entre o aventureiro e o professor, tá? E assim, é muito interessante essa reinvenção do papel do personagem na aventura. Se você pega o perfil não apenas idealista, mas sobre Indiana Jones propriamente dito, você tem um arqueólogo, playboy, sortudo muitas das vezes e muito competente no que faz. Ele é a base não só para o desenvolvimento de uma história original, mas de uma história que referencia os cine-seriados de aventura da década de 30, expandindo isso, dando um salto técnico e um salto de qualidade e, mais uma vez, destacar o trabalho sonoro, tá? O trabalho de trilha sonora do John Williams aqui é sensacional, acaba se tornando uma grande identidade sonora da franquia e também da aventura, tá? Para os caçadores da Arca Perdida, nota 10. Bom, esse seria meu comentário por hoje, tá? Vou fechando minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. É um grande clássico, um filme memorável e inesquecível e é um filme que eu recomendo para quem tiver interesse, tá? Bom, muito obrigado a todos que me acompanham. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.